como é pregada lá em nós. Eita, meus queridos e amados ouvintes, nós vamos meditar um pouquinho hoje aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Às vezes eu gosto de explicar esta carta porque quando a gente fala Coríntios, aí os irmãos ficam pensando que a gente está falando dos torcedores do Corinthians, né? Não. Ali é outra coisa, viu? É outra coisa, tá certo? Então aqui, Paulo passou em diversas cidades e na cidade de Corinto ele fundou uma igreja. Aí depois ele mandou uma carta, depois mandou a segunda carta, foram duas cartas para a igreja que estava em Corinto. E nessa primeira carta, no versículo 1, a partir do versículo 21, ele diz assim: pois já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sabedoria, Deus se agradou de salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal miraculoso e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de ofensa para os judeus e loucura para os gregos. Aí diz: porém, aos que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os seres humanos. Vede, pois, o vosso chamado, irmãos, pois dentre vós não há muitos sábios em sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos da elite. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo e as sem valor, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém orgulhe-se de si mesmo diante dele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, assim como está escrito, aquele que se orgulha, orgulhe-se no Senhor. Né? Então, se a gente for observar os primeiros versículos desta carta, Paulo ele começa se apresentando como apóstolo escolhido por Deus, diretamente de Deus, e não dos homens. Não é porque o camarada foi lá e se intitulou. Não, Paulo não foi assim não. Paulo foi diferente. Deus encontrou ele caiu por terra, e aí quando se levantou, Deus já deu a missão para ele. E eu acho interessante que aqui, a partir desse momento que eu comecei a ler, aí a gente vai observar que a Bíblia fala que Deus vai confundir a sabedoria dos sábios. Aí a gente está vivendo um momento de pandemia, onde a gente vai observar que a confusão, irmãos, a confusão entre os cientistas, os estudiosos, neste momento de dificuldade de pandemia. Olha, é uma briga dos cachorros, meu irmão, esse negócio. Porque um diz assim: não tome vacina, aí o outro diz tome. Aí um diz assim: não, isso aqui foi testado, aí outro diz não foi. Agora a confusão é pelas crianças, né? Eu estou falando aqui, irmãos, que Deus, a Bíblia diz aqui, ó, Deus vai confundir a sabedoria dos sábios e dos inteligentes. Veja bem, o tamanho da confusão que está se criando nestes últimos tempos só por causa de um vírus. Você está entendendo o mover de Deus? E você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Entendeu? O negócio é sério, irmãos, o negócio é sério. Então veja bem, a confusão está formada hoje, está formada agora,
só por causa de um vírus, viu? Só por causa de um vírus. Você imagina se tivesse 10 vírus aí rondando o mundo, entendeu? O negócio é complicado. Aí os camaradas tá lá, confusão formada. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. O camarada diz, eu não vacino meu filho. Aí o outro diz, mas eu vacino. Aí um diz, tem gente morrendo do coração por causa da vacina. Outro diz, tem gente que não morre mais por causa da vacina. E agora, irmãos, o que é que a gente vai fazer? Me diga aí o que é que a gente vai fazer. Entendeu? Mas nós... Paulo responde aqui, ó, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de ofensa para os judeus e loucura para os gregos. Veja bem, os sábios chamam a gente de louco, porque a gente vive numa rádio pregando, na televisão, no meio da rua, por todos os lugares. Aí Deus vai e confunde a cabeça deles com apenas um vírus. Aí quem é louco? Somos nós ou são eles? Entendeu, irmão? Como é que é o negócio? O negócio é sério, não é fácil não. O que eu quero que você entenda nesta tarde é que nós somos chamados para uma missão. A nossa vida, ela está entregue nas mãos de Deus. Com vacina, sem vacina, entendeu? Com vírus, sem vírus, nós vamos morar no céu. Entendeu, irmão? Nós vamos morar no céu. Por quê? Porque a nossa vida pertence a Deus. Mas, irmão Miranda, eu tomo vacina, veja bem, como diz o meu pastor Josa, a gente não orou, não fez campanha de oração, a gente não pediu a Deus que enviasse uma solução para este vírus. Aí chegou a vacina. Que ela preste, que não preste, que tenha testado, que não tenha, mas a gente orou a Deus por uma solução e muita gente deixou de morrer por causa do vírus. Entendeu, irmão? Então você ore a Deus e pergunte a Deus se você deve tomar ou não. Eu já tomei 2 doses, ainda falta tomar uma, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens ou os seres humanos. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os seres humanos. Então vede, o vosso chamado, irmãos. Paulo está alertando aqui para nós, ó. Irmãos, olha aí o vosso chamado, vê depois o vosso chamado, irmãos. Ou seja, pense no que vocês eram quando foram chamados. Paulo está chamando a atenção para isso, que a gente deve pensar no que a gente era quando a gente foi chamado. A gente era o quê, hein, irmãos? Às vezes, irmão, tem gente preocupada com tão pouca coisa, tem gente falando de tão pouca coisa, esquecendo que o que Deus tem preparado por nós, não há bilhões no mundo que possa comprar. É a coroa da vitória que Ele vai nos dar naquele grande dia, no dia do encontro com Ele. Então, se você não está preparado para se encontrar com Deus, se prepare. Se prepare. Eu tenho dito, Deus, se é para mim me desviar, me leva, Senhor. Se é para meus filhos se desviarem, prepara e leva, porque estando lá está seguro, irmãos. Eu conversando com meu pastor, ele dizia, Miranda, o lapeta, o diabo, o Satanás é o troço mais paciente que pode existir no mundo. Ele passa a vida de um burro esperando para você cair e ele levar você para o inferno. Sabia disso, irmão? Então você tá lá, você completa 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Aí com 90 anos dá uma raiva em você, você se desvia dos caminhos do Senhor, foi pro inferno. E agora? Porque ele esperou pacientemente para dar o golpe, para dar o bote, igual uma cobra cascavel, ela tá lá enroladinha. Aí você passa de bobeira e ela, dá o bote. Então tenha cuidado, irmão. Você está nos caminhos do Senhor, está como Paulo disse, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar ou confundir, em outra versão, as sábias. Entendeu? Deus escolheu as fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E quem eram as coisas fracas deste mundo que ele chama era nós, irmão. Estamos lá fraquinho, fraquinho. Mas pregando a palavra de Deus, louvando a Deus, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está com nós todo dia, toda hora. Os loucos cristãos de Corinto, irmãos, eles triunfaram sobre toda a aclamação de sabedoria, de filosofia que existia naquela época e ainda existe hoje. Está aí a confusão maior do mundo, como eu já falei aqui.
Então aqueles fracos seguidores de Cristo espalharam a verdade, espalharam o evangelho por todos os lugares de Corinto ali. Não queria saber disso não. Entendeu? Levaram o evangelho para Atenas, para tudo quanto é lugar, para onde Jesus mandava eles iam. E nós não podemos ser diferentes, nós não podemos ser diferentes. Precisamos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ei, irmão, Deus te escolheu nesta tarde para você levar a palavra dele a toda a criatura. Não se importe não. Não quero ouvir, tá certo, então sai de perto. Agora, se quiser ouvir, pregue a palavra, pregue a verdade. E quem é a verdade, irmão Miranda? É Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o chamado está feito. Jesus te convocou, Ele te chamou, Deus te capacitou para levar a sua palavra. Pregue a tempo e a fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo. Mas vós sois dele, vós sois de Jesus Cristo. E o boi não lambe, não se desvie não, nem para a direita nem para a esquerda. Vai em frente, siga, irmão, a carreira que está proposta. Irmão Miranda, as lutas são grandes. Você não sabe o que eu passo, irmão Miranda. Sei mesmo não, irmão, nem você sabe o que eu passo também. Mas o importante é, sabe o que? Estar firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Sabe por quê, irmão? A vossa obra tem uma recompensa. E qual é a recompensa? A recompensa, irmão, aqui nessa vida, a gente vai viver no máximo até 130 anos. Agora a eternidade, irmão, a eternidade não tem limite. Foi o que Deus preparou para nós. Foi a eternidade com Ele, juntinho dele lá no céu, adorando a Ele, louvando a Ele, exaltando o nome dele. Então não perca tempo, manda o lapeta lá pro quinto dos infernos e continue seguindo a Jesus. Continue firme nos caminhos do Senhor. Continue constante, sempre abundante nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não vai falhar nem na minha e na tua vida. O que Ele prometeu, Ele vai te dar. A coroa da vitória, a coroa da justiça está preparada para nós lá no céu, porque Deus não vai falhar. Ele te ama, Ele me ama e deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.